A descoberta de um sistema hidráulico avançado na construção das pirâmides egípcias redefine completamente o entendimento técnico sobre as capacidades tecnológicas da Antiguidade Clássica. Ao analisar como o fluxo controlado da água foi utilizado para elevar blocos de toneladas, percebemos que a logística desses monumentos era fundamentada em princípios físicos complexos e soluções de infraestrutura que superam as teorias tradicionais. Como o sistema hidráulico revolucionou a movimentação de blocos milenares, a utilização de canais e reservatórios estratégicos demonstra um conhecimento avançado de mecânica dos fluidos que muitos especialistas consideravam improvável para aquele período da história humana. O fluxo controlado permitia que a flutuabilidade auxiliasse no transporte de materiais pesados através de estruturas de contenção que funcionavam como verdadeiros elevadores hídricos internos no canteiro de obras. Essa abordagem técnica reduzia a dependência exclusiva de rampas externas e força bruta, otimizando o cronograma da execução e garantindo uma precisão métrica impressionante durante o empilhamento das camadas superiores das estruturas. A integração entre o relevo natural e as intervenções artificiais criou um ecossistema logístico que antecipou conceitos modernos de movimentação de volumes em grandes projetos de infraestrutura. O projeto permitia que a energia potencial da água fosse convertida em trabalho mecânico, facilitando o posicionamento de pedras gigantescas com um esforço humano significativamente menor do que as pesquisas anteriores sugeriam. O domínio sobre o ciclo da água revela uma maturidade técnica que transformou o deserto em um ambiente de alta produtividade para os construtores que atuavam naquelas condições climáticas extremas. Quais eram os componentes técnicos fundamentais dessa infraestrutura hídrica? O projeto contava com uma série de compartimentos interligados que filtravam sedimentos e regulavam o nível do líquido conforme a necessidade de elevação dos materiais pesados no poço central. Esses tanques de decantação garantiam que o sistema não ficasse obstruído por detritos ou areia, mantendo a operação contínua e segura durante todo o processo de edificação da estrutura monumental. A eficiência do sistema dependia da integridade física dessas paredes de contenção, que eram projetadas para suportar pressões hidrostáticas consideráveis sem apresentar falhas estruturais críticas ou vazamentos nos dutos. A rede de distribuição envolvia dutos subterrâneos e válvulas primitivas que direcionavam o recurso para as câmaras internas onde o elevador operava com máxima eficiência mecânica. Diversos elementos foram identificados como fundamentais para manter a funcionalidade desse sistema complexo e garantir que a logística de transporte fosse mantida sem interrupções indesejadas durante os turnos de trabalho. Canais de alimentação conectados diretamente ao lençol freático ou fontes sazonais, reservatórios de contenção profunda para controle volumétrico preciso da água. Interna, câmaras de elevação baseadas em princípios fundamentais de empuxo e pressão. Porque a vala de Gizalmudir é considerada uma obra-prima da técnica, esta estrutura massiva, localizada na região de Saqqara, funcionava como uma barreira de proteção e um mecanismo de filtragem de águas pluviais, garantindo que o sistema central recebesse apenas água limpa. A precisão na construção dessa muralha técnica evidencia um planejamento de longo prazo que visava a perenidade do transporte hídrico em um ambiente sujeito a variações climáticas intensas. O desenvolvimento dessa infraestrutura externa foi o passo fundamental para viabilizar o uso de tecnologias hídricas complexas dentro do complexo funerário de Djoser durante a sua execução. O design inteligente permitia a captura de fluxos sazonais e sua canalização direta para os pontos de maior demanda técnica dentro do canteiro de obras da pirâmide em questão. A complexidade desta barreira pode ser resumida através de suas funções operacionais que garantiam a estabilidade de todo o projeto de construção ao longo de décadas de esforço técnico e logístico.
proteção contra enchentes repentinas que poderiam comprometer a base da pirâmide, estabilização da pressão interna. Em canais de transporte secundários do complexo, armazenamento estratégico para períodos de baixa pluviosidade na região desértica. De que maneira a pressão da água facilitava o posicionamento das pedras, o uso de flutuadores. Acoplados aos blocos permitia que o nível da água dentro do poço central subisse, elevando a carga sem a necessidade de tração mecânica excessiva ou o uso de cabos. Esse método garantia uma suavidade no encaixe das peças que seria extremamente difícil de alcançar utilizando apenas alavancas de madeira ou força humana direta sobre os materiais. A ciência por trás desse movimento demonstra uma compreensão empírica profunda sobre o deslocamento de massas e a resistência dos componentes empregados na montagem das faces externas. A manipulação controlada das comportas permitia ajustes milimétricos na altura final de cada bloco de pedra, assegurando que o alinhamento das faces externas permanecesse perfeito ao longo das gerações. Essa tecnologia representa um salto qualitativo na história das grandes obras mundiais, unindo a força da natureza com um rigor técnico absoluto em cada etapa do processo operacional. O resultado final é uma obra que desafia o tempo e continua a intrigar pesquisadores. Pela sua perfeição geométrica e complexidade de execução interna através de métodos hidráulicos,